Em política, infelizmente, a gente acaba tendo que escolher o menos pior. Então, uma escolha tem que ser feita ali, né? Infelizmente. Mas eu sou muito daquela questão de que Platão falava, que os reis, eles deveriam se tornar filósofos ou os filósofos deveriam se tornar reis. É o tal do rei filósofo que o Platão pregava. E o que ele queria dizer com isso? Que a pessoa, para ser um rei, ou seja, um governante, trazendo aqui para a modernidade, ele tinha que ter conhecimento da natureza humana. Ele tinha que saber entender o que se passa, filosoficamente falando, sobre questão de compreender os problemas. Porque a filosofia ela traz o pensamento crítico. E se você não consegue pensar de maneira crítica, você não consegue promover solução para absolutamente nada. E é isso que esses pseudopolíticos que estão lá querendo uma vaguinha lá na prefeitura, eles não têm a noção. E você vê pessoas despreparadas, tanto psicologicamente, filosoficamente, politicamente, para um cargo que não faz jus ao que eles querem. Eles podem ser muito bons em outras questões, apresentadores, sei lá, coach, aquela coisa toda, mas para assumir um cargo público dessa grandeza, é um absurdo. Então fica difícil ter um bom governante fazendo bem para o povo. É complicado, cara. E assim, realmente na época lá das monarquias havia toda essa questão de senso de pertencimento. E assim, os monarcas, eles pensavam o seguinte: bom, o governo é meu e assim, querendo ou não, se eu fizer uma péssima administração aqui, a minha vida vai estar péssima também. Porque eu, como representante, qualquer coisa, eu sou muito visado, então eu preciso prestar contas o tempo inteiro para a população. Ao passo que, quando a pessoa é eleita presidente, ela sabe que vai ficar 4 ou, no máximo, 8 anos ali na cadeira presidencial. E, assim, ela pode foder toda a questão econômica do país e, depois de 4 anos, sai, ainda recebe benefícios de ex-presidente e acaba ficando de boa, né? Se não me engano, acho que tem até uma questão de um salário vitalício para quem é político com determinada quantidade de anos, uma espécie de aposentadoria. Então, a pessoa ela fica tranquila. Ela pode foder o país inteiro, criar medidas econômicas que, num primeiro momento, vai fazer com que haja um pensamento de que as pessoas estão prosperando, mas a pessoa está alavancando as economias do país, porém, vai chegar num ponto que essa alavancagem vai inverter e aí vai haver problemas econômicos financeiros. Igual quando aconteceu nos primeiros anos lá do governo lá do Nove Dedos. No primeiro mandato dele, foi excelente, né, em virtude dessa questão de que houve uma alavancagem, ele soube surfar muito bem na onda das commodities aqui no país, então ele aproveitou muito essa abundância aí que teve no mundo, esse aquecimento econômico. Que não cresceu só no Brasil, o mundo inteiro, né, cara? Exato. Então era inevitável, não era porque ele era presidente. E detalhe, as contas públicas elas ficaram sobrecarregadas devido aos incentivos que ali foram postos, porém foi uma maquiagem que foi utilizada, porque você pode muito bem fazer da noite para o dia a economia do país aquecer e as coisas ficarem boas, porém, se for feito isso, em pouco tempo a conta vai chegar, porque não existe nada gratuito na vida. Isso serve para tudo, gente, não é só em política. Qualquer coisa que vier gratuitamente para você, desconfie. Então, foi isso que aconteceu. Houve toda essa manobra política para ter essa questão, só que isso durou pouco tempo. Né? O primeiro mandato foi bom, o segundo, até a metade desse segundo mandato foi bom, mas depois começou a decair. Aí as pessoas elegeram aquela mulher lá, né, que eu me recuso a citar o nome daquele ser. E aí o primeiro governo dela... Respeita a maior comediante que já teve no Brasil. Aí o primeiro mandato dela, como já estava caindo, né, o chefe dela entregou um governo mais ou menos aquecido para ela, em declínio, né? E aí começou a declinar totalmente, e aí as pessoas acreditaram na esperança de que ela iria revolucionar, e tanto que no segundo mandato ela não chegou nem à metade, se não me engano, do segundo mandato. E houve o impeachment, e aí veio o Drácula, né? A gente teve um presidente Drácula, o vampirão. Exatamente. Enfim.
E aí a política do país vive nesses altos e baixos aí, e por isso que é importante você eleger pessoas... Lembrando que você citou aí uma trajetória, mas você não colocou os diversos acontecimentos de corrupção que teve, né, cara? Mensalão, não sei o quê, Operação Lava Jato e a porra toda, né? Então, teve muitas coisas ali que foram jogadas debaixo dos panos, que tem investigação e tal. Então, se eu defendo liberdade individual, não há o que se falar em defender político. É aquilo que eu falei no último Sinfonia de Ideia. Político não foi feito para ser elogiado, apenas cobrado, e nada de bom que um político venha a fazer deve ser aplaudido, porque se ele está fazendo, é o mínimo do mínimo. Então, é a mesma coisa de você aplaudir o caixa eletrônico, conforme eu citei no último Sinfonia de Ideias. Muita gente fala que a questão do país só se resolve com guerra civil. Você acha que esse é o caminho? Entrar numa guerra entre os próprios civis aí, querer resolver tudo à força, à base de sangue, aquela coisa toda? Ou você acha que não é bem assim? Não, eu acho que, obviamente, não é o caminho. Igual, por exemplo, as revoluções, né, a francesa, por exemplo, as outras também, né, todo governo tirânico só foi possível ser derrubado mediante essas revoluções civis, essas guerras civis. Né? Infelizmente teve óbitos, baixas, mas em contrapartida revolucionaram ali o governo. Você acha que cabe isso hoje em dia ou há outras alternativas? Há outras alternativas, né? Tirar esse socialismo do país, né, digamos assim, para ter um governo capitalista, que, igual você falou, é o sistema mais viável, digamos assim. Ter um povo próspero, galera. Ter um povo disposto a empreender, disposto a trabalhar e prosperar com a sua vida, sua família, estudar mais e não aceitar tudo que o Estado implanta para ele como se fosse um cachorrinho, né? Eu só vou colocar um adendo aí, porque muitas pessoas acabam confundindo a questão do oposto de socialismo ser o capitalismo, só que na verdade há uma confusão aí. O oposto de socialismo é o livre mercado. O capitalismo é apenas uma ferramenta que pode ser usada tanto em países comunistas, como em países com livre mercado também. Então, por exemplo, o que seria algo similar ao capitalismo é a questão do feudalismo, que era antigamente, quando não existia a moeda fiduciária, as trocas voluntárias ocorriam mediante troca de objetos. Se eu sou um sapateiro, eu sei consertar sapatos, e você é um eletricista, eu posso combinar uma troca voluntária de serviços mediante acordo em comum. Se, por exemplo, eu tenho uma lojinha de frutas, você tem uma lojinha de roupas, eu posso trocar frutas por roupas. Não necessariamente por dinheiro, por uma moeda, né? Até mesmo porque não existia uma moeda fiduciária, existia o ouro, né? O ouro também podia ser usado como um objeto de troca, mas a fruta também podia ser usada. E agora a parte do livre mercado, que de fato é o oposto do comunismo / socialismo, é a questão da liberdade econômica que as pessoas têm para empreender, para serem profissionais autônomos, para serem profissionais liberais, ou até mesmo para trabalharem via CLT, e também prestadores de serviços diversos. Então, o livre mercado ele oferece essa possibilidade. E oferece também que os civis eles possam constituir empresas. Ao passo que, no socialismo, não. No socialismo, somente o governo pode ser empresário. Ele monopoliza os meios de produção. E agora, no livre mercado, não. Aí, cidadãos civis podem ter meios de produção também e capitalizarem em cima dele. Enfim, aí é essa questão aí, e a China ela tem muito esse viés capitalista, de fato embora seja um regime comunista não digo que é comunista porque, de acordo com Karl Marx, que foi o idealizador aí dessa ideologia fascista, para mim o comunismo é uma ideologia fascista, né? Nem todo fascista é comunista, mas todo comunista é fascista, por definição, obviamente. Então, ele diz no livro dele, Manifesto Comunista, que o ideal do comunismo, depois de o proletariado dominar os meios de produção, é o Estado ser abolido, ou seja, destruir o Estado e haver apenas aquela questão de comunidades, pessoas com os mesmos acessos, aquela coisa toda. O que é uma utopia, né? Primeiro, que não tem como estabelecer uma igualdade, porque pessoas são naturalmente diferentes. A partir do momento que você quer impor uma igualdade, você tem que impor uma ditadura para isso, e é isso que o Marx
propõe com o comunismo. Primeiro, você põe uma ditadura sangrenta, você rouba pessoas em prol do Estado, você até mesmo coloca em campos de concentração, igual foi feito na China antiga, do ditador Mao Tse-tung, e igual foi feito também na época de Lenin, Stalin, na antiga União Soviética, igual também é feito aí no regime cubano, lá igual Fidel Castro, né? Enfim, tem toda essa questão que é absurdo alguém em sã consciência defender isso e ainda chega depois na internet falando que é defensora da liberdade. Que liberdade é essa de você escravizar pessoas? Que liberdade? Né? Absurdo. Mas, enfim, isso aí foi só um adendo aí que muitas pessoas acabam confundindo a questão do livre mercado, comunismo / socialismo.